Meus queridos anormais, meu nome é Gustavo Marciano. Meu nome é Yasmin Cordeiro. Está começando mais um Novo Normal. Estamos aqui hoje na presença do Dr. Eduardo Honorato Rodrigues Alves, graduado em Medicina pela Escola Superior de Ciências da Saúde do Distrito Federal, residência médica em Ginecologia e Obstetricia no Hospital das Forças Armadas, também do Distrito Federal, médico e consultor do Craigington Model System e da ProTechnology pelo St. Paul Student da Universidade de Omaha, nos Estados Unidos. Doutor, muito bem-vindo. Obrigado. Bem-vindo, doutor. Obrigado. Doutor, já puxando aí o gancho na ProTechnology, o que seria essa formação que o senhor tem? Assim, É uma pra gente formação, entender. é uma nova ciência, uma ciência médica desenvolvida pelo médico americano chamado Dr. Thomas Hughes, lá em Omaha. Então, em 1967, quando surgiu a encíclica Humanae Vitae, foi um apelo do São Paulo VI agora, né? São Paulo VI, para que os médicos, cientistas, desenvolvessem técnicas que ajudassem a mulher. E aí ele desenvolveu uma ciência médica, porque, na verdade, é de conhecimento de todas as mulheres que procuram um ginecologista. Infelizmente, a gente ficou focado em tratamentos que usam hormônios artificiais. Então, para qualquer situação, o que é orientação da maioria? Utilizar métodos contraceptivos. E ele desenvolveu uma técnica que investiga e trata corretamente as mulheres, sem depender desses hormônios artificiais, que na época era o boom, né? Todo mundo estava começando a usar, 1970, 1980. Além dos problemas das mulheres, ele também adentrou na infertilidade, que são os problemas dos casais, que cada vez que passa, mais casais têm dificuldades para engravidar. Então, quer dizer, é uma ciência que cuida da mulher na parte de qualquer situação que ela tenha, qualquer patologia, e do casal infértil. Entendi, doutor. E a respeito dessa questão aí, desse método? Eu já ouvi falar muito do método Billings. Praticamente esse mesmo método que você estuda. O Dr. Thomas Hughes, ele é ginecologista. Ele ainda é vivo, graças a Deus. Então, ele foi até a Austrália aprender com John Billings e com a Evelyn Billings. Eles tinham um contato muito próximo, eram amigos. E ele aprendeu o método Billings, claro. E a partir do método Billings, ele falou assim, olha, eu preciso padronizar os dados, eu preciso padronizar o ensino para que eu consiga desenvolver a ciência médica. Então, primeiro surgiu o Craigington Model System, que não tem nada a ver de um Billings melhorado, nem nada a ver. Uhum. Então, assim, tem a base do Billings, Sim. Os estudos do John Billings, do Dr. Odeblat, e vários outros, mas ele criou um sistema próprio de nomenclatura, de observação, que aí a partir disso ficou mais padronizado e mais facilitado para desenvolver as instrutoras, os instrutores, e que de fato, a partir das análises, da análise do gráfico, a análise dos ciclos menstruais, ele conseguiu enxergar problemas das mulheres e as causas dos problemas. Aí a partir disso ele desenvolveu técnicas de tratamento diferentes do que a gente hoje Usuais, tem. né? Porque, por exemplo, eu como mulher, a gente vai no ginecologista e tem esse problema aí. Você chega lá e sempre a receita é o anticoncepcional. Eu sempre falo que, infelizmente, a ginecologia, ela caminhou para trás. Ela emburreceu quando vieram os anticoncepcionais. Hoje, eu já tenho paciente que me relata que começou o anticoncepcional com 9 anos. Meu. Caraca. Desde que começou a primeira menstruação. Outra me relatou que ela começou a usar o anticoncepcional até antes mesmo de descer a menstruação. Porque até mesmo algumas mulheres começam com cólicas, com acne. Então, quer dizer, ficou aquela medicação que serve para tudo, mas não trata nada. Entendi. E o reflexo disso hoje, dos anticoncepcionais, nesse quadro fertilização da mulher, é algo que a ciência tem visto, de fato, que está sendo uma crise muito grande, o reflexo disso hoje? A gente vê, eu consigo enxergar muito fácil, que virou tipo uma epidemia, questão de endometriose, por exemplo. Uhum. E, na verdade, isso foi um processo de mudança de estilo de vida, de alimentação ruim. Então, quer dizer, isso aí favoreceu a desenvolver nas mulheres mais precocemente a endometriose.
Então, eu tenho pacientes de 13 anos, a gente já começou a tratar endometriose, 16 anos. Então, quer dizer, claro que é uma questão genética, que é uma predisposição genética, mas até essa questão genética está sendo empurrada, assim, facilitada para desenvolver precocemente. E são problemas que, de fato, levam à dificuldade para engravidar. Tanto a endometriose quanto a síndrome dos ovários policísticos. Isso tudo tem a ver com maus hábitos de vida, má alimentação. Então, quer dizer, não tem como dissociar isso. Então, assim, não necessariamente é questão de teoria da conspiração, mas, assim, é muito fácil a gente perceber que tudo de industrializado, bisfenol, essas coisas, tudo piora a saúde. A situação como um todo. É muito interessante. E a questão aí dessas duas doenças que o senhor citou, que é a endometriose e cisto do ovário policístico, as duas tratadas como anticoncepcional, têm alguma efetividade? Ou Nenhuma. Isso aí é tão óbvio. Enfim, é muito prático o médico passar, porque de repente ela tá lá, quieta, diminui a acne mesmo, porque diminui a testosterona, só que diminuindo a testosterona ela vai ter outros problemas. Ela, de fato, não vai ter a menstruação, então não vai ter queixa de cólica, não vai ter queixa da menstruação, que muitas vezes realmente, dependendo do fluxo, da intensidade, incomoda bastante a mulher. Então, quer dizer, vai ser uma situação que vai tampar o problema, jogar o problema para debaixo do tapete. Então, quer dizer, ela não vai se queixar mais. Então, é muito cômodo para o médico. Olha, ela não está se queixando, mas ela vai ficar dependente desse anticoncepcional a vida inteira, porque ela, de fato, não está tratando. Pelo FDA, o órgão americano que avalia, enfim, as funções das medicações, enfim, todas, a nossa Anvisa, né? Sim. Está catalogado. E anticoncepcional só serve para contracepção e melhorar a acne mesmo. Agora, não serve para tratar síndrome de ovário policístico e muito menos a endometriose. Mas aí a pessoa também fica refém, né, desse anticoncepcional. Fica refém, e eu já tive, na prática a gente percebe. Quando terminei a residência, eu comecei a tratar uma mulher que ela queria engravidar e tinha síndrome dos ovários policísticos, mas estava usando anticoncepcional. Eu falei, olha, mas como é que você quer engravidar usando anticoncepcional? Eu falei, olha, eu uso alguns meses, uns 3 até 6 meses, tento engravidar. Aí eu não consigo, tenho que voltar, porque não está tratando enfim, volta a ter tudo, né? Tipo assim, os cistos, os efeitos da síndrome. Falei, então se estava usando e já retorna todos os sintomas e os sinais, então não está tratando nada. Que tratamento que é esse? Que a pessoa só melhora enquanto está usando. Quando para, ela piora. Principalmente, eu acredito, eu fiz um acompanhamento com a dermatologista e tem um efeito rebote. Você para de tomar um anticoncepcional, consequentemente você vai ter as espinhas. E muitas vezes o que acontece? Fica refém por causa disso. Melhora a espinha, melhora a pele, de fato. Aí você volta muito pior. A oleosidade, a acne. Então, que mulher que vai querer ficar com o rosto marcado? Nenhuma. E aí ela volta e fica refém para a vida inteira. Só que se for a causa um hiperandrogenismo, um excesso de hormônios masculinos, e não for tratado, o anticoncepcional não vai tratar. No momento que está usando, vai diminuir essas taxas, depois vai voltar. Então, por exemplo, de ovário policístico, a principal causa é resistência insulínica. Então, se não tratar a causa base, o anticoncepcional, por exemplo, até piora a resistência insulínica. Então, de fato, você está usando uma coisa que está atrapalhando no tratamento, não está beneficiando em nada, porque quando parar, vai se ver pior a situação. É só um paliativo mesmo e acaba que a pessoa não fica tanto refém do remédio. O problema é que eu vejo na prática o futuro, e algumas pacientes também chegam para mim, enfim, agora eu formei em 2009, então já tem um tempo que eu já acompanho muita paciente, então já pelo tempo que eu trabalho, eu já percebo essa relação maléfica do anticoncepcional, que eu tenho pacientes que usaram por 15 anos, pararam de usar para tentar engravidar e se viram na menopausa. Parou de usar, não desceu a menstruação mais. Nossa. Então, quer dizer, teoricamente era para tratar o ovário policístico e de repente ela estava na menopausa com 33 anos. Porque em alguns casos já está até, enfim, estudos mostrando que diminui o volume dos ovários, diminui o hormônio antimileriano, diminui o tamanho dos folículos, tem uma dificuldade para crescer o endométrio. Então, quer dizer, para a fertilidade não é bom. Então, para quem quer preservar a fertilidade, quem cuidar, enfim, quem planeja ter muitos filhos, não pode nem pensar. Tratar
ovário policístico ou endometriose com anticoncepcional. Não é uma boa saída. E hoje, assim, qual que seria o tratamento mais correto para quem tem isso? Tipo assim, a mulher que chega no ginecologista, ele querer empurrar um anticoncepcional, para ela, tipo assim, tá assistindo a gente ter essa sacada. Não, se o ginecologista foi bom, ele me indicou esse tratamento aqui, entendeu? O que seria o ideal hoje para esse tratamento? Porque assim, tem ginecologistas que já não adotam essa linha, mas se tiver um ginecologista que adota a linha de passar anticoncepcional ou só trocar o tipo de anticoncepcional, por exemplo, vamos passar para injeção, para passar o anel vaginal, então tem vários tipos que eles criaram. Não, muda de médico, passa para um que não de fato usa essa linha. Mas o tratamento, como eu falei, é do problema da causa base, né? O de ovário policístico é resistência insulínica. A endometriose é uma doença inflamatória, então você vai ter que diminuir a inflamação. Aí essa diminuição de inflamação, o anticoncepcional não é anti-inflamatório. Então, quer dizer, você vai entrar com dieta, atividade física, mudança do estilo de vida total. E suplementação, medicações que, de fato, vão desinflamar. E às vezes é aquela situação que vai trazer até mesmo um benefício muito maior para a mulher, que vai ter uma vida mais saudável, mais ativa. Então são N situações que aquilo que você falou, o anticoncepcional você joga... A gente está falando só na questão de tratamento, mas não entramos nem na questão de efeito colateral. Eu tenho uma paciente com 16 anos, ela teve uma trombose por conta do anticoncepcional. Caraca. E aí o trombo parou no cérebro, graças a Deus ela não ficou com sequela, mas teve um trombo cerebral. Eu estava atendendo, foi há algumas semanas, uma senhora que ela falou que perdeu uma filha, que ela cuida dessa neta, né? E eu perguntei, o que foi que ela morreu? Porque ela morreu com 23, 25 anos. Falou, anticoncepcional. Ela teve uma trombose que, de fato, levou ela a óbito. Teve um tromboembolismo pulmonar. Então, quer dizer, isso aí acontece. Não, demais. Aí eu perguntei, falei para ela, duvido que quem prescreveu o anticoncepcional pesquisou se ela podia usar ou não. Ninguém pesquisa. Ninguém vai passar, olha, faz esses exames para saber se eu posso passar. Porque é uma medicação com efeito colateral. Então, no CRIER, por exemplo, já ouvi falar que tem muita paciente com sequela de anticoncepcional, que de fato teve sequelas do AVC, né, do trombo que formou. E as pessoas não trazem a conhecimento esses dados, né, é bem complicado. Tem um método, né, que eu posso falar que é contraceptivo, mas assim, tá sendo bem popular agora. Você vê até pessoas que não tem nada, por exemplo, tá fazendo um tratamento dermatológico e querem utilizar o DIU. O DIU, assim, bombou nos últimos, acho que 5 anos aí. Eu fiz uma pesquisa antes de vir para cá, que o DIU aumentou, né, a busca por DIU 105%, segundo os dados disponibilizados pelo Google Trends, né? Sim, porque é muita gente falando desses malefícios dos anticoncepcionais, dos hormônios artificiais. Muita gente contando de não só a questão do trombo, né, mas câncer de mama, tumor hepático, qualquer infinidade de problemas que podem causar. De fato, diminui libido, diminui a testosterona e, consequentemente, a paciente vai ter mais desânimo, não vai ganhar massa magra. Então, quer dizer, todo mundo quer viver bem e esse hormônio a gente sabe que tem efeito colateral. Então, quer dizer, elas não querem usar o hormônio artificial mais. Isso. Ok. Aí a saída que a maioria dos colegas estão dando seria o DIU, porque a mentalidade contraceptiva é o maior mal da sociedade hoje. Então, assim, pode acontecer tudo, mas a paciente não pode engravidar, de forma alguma. Teve uma paciente mesmo, que eu até falei num programa que eu participei, que ela tinha 39 anos, usando anticoncepcional. Eu falei assim, olha, e a mãe teve câncer de mama. Eu falei, olha, eu não vou prescrever para você. Então, se você quiser, você procura outro profissional, não vou trocar o anticoncepcional ou passar outro. Porque você corre risco, você tem 39 anos, sua mãe teve câncer de mama, então tem que pensar nisso. Falou assim, olha, mas eu não posso engravidar. Ele falou, mas você é casada, não tem nenhum impedimento. Ela não tinha filhos. Falou, olha, câncer eu trato. Filho, não tem como tratar. Então, assim, ficou muito, muito pesado. Falou assim, olha, tá bom, né? Tipo assim, já entendi. Entendi. O horror de muitas mulheres é de engravidar. Né? Então, assim, elas estão dispostas a passar por muita coisa. Mas a questão do DIU, ele tem efeitos colaterais, é o que eu ia perguntar agora. Ele tem os efeitos que aparentemente não vão apresentar de início, não vão sentir nada a longo prazo.
Porque atualmente o que na prática eu estou vivenciando de muitas pacientes é pacientes que não conseguem engravidar, também por sequela do DIU. Muitas vezes é um fator que leva a bactérias, facilitarem a subida da bactéria no útero e consequentemente na trompa. Lá em bula, na bula do DIU fala que aumenta o risco de infecções, doença inflamatória pélvica, Ninguém lê infecções bula, que podem né? subir. Não, ninguém. E aí se Ninguém. for, exatamente, vai ler a bula do DIU. Tá Eu no leio de Google, todos gente, os dá meus um Google, remédios. coloca lá a bula e vai ver tudo que pode acontecer. Às vezes pode acontecer uma infecção silenciosa que você não vai perceber. Aí a longo prazo, quando você fica com 5 anos ou 10 anos do DIU, vai colocar e tentar engravidar, tem problema na trompa. Opa, a trompa está obstruída do nada? Não é do Não. nada. Então, quer dizer, uma infecção que foi silenciosa, não, de fato ela não percebeu, mas agora hoje ela se vê infértil. E sem contar aquela situação, né? Acontece muito de casos onde bebês nascem com, tipo, em decorrência do DIU, com o DIU pregado, alocado na cabeça, nas mãos, onde há situações onde o DIU parece que atrapalha essa formação da criança. Como eu trabalhei 10 anos na emergência, tanto no Dona Iris, em vários hospitais. Todo mês chegava uma gestante grávida com o DIU, né? Então ela não era para engravidar, ela estava com DIU, mas ela está grávida. Então, assim, toda semana aparecia, às vezes, todo mês com certeza. Às vezes, uma por semana aparecia. Por quê? Porque teve esse aumento nas usuárias, realmente. Então, o que acontecia em grande parte delas? Quando desenvolvia a gestação, quando o saco gestacional ficava maior, o bebê chegava com 16 semanas, o DIU rompia a bolsa. E aí a paciente perdia o bebê, começava a sofrer o aborto por conta dele. Caraca. Eu vi, dando uma olhada lá, porque eu te sigo, né, no Instagram, uma vez você postou a respeito dos abortos ocultos. O DIU entra nessa questão? Entra, porque assim, se a gente pega na emergência as gestações que evoluíram, claro que a gente não vai pegar as que não evoluíram, tipo, no início, de repente, não prosseguiu. É muito claro. Eu sempre falo, não é que o DIU seja propriamente, diretamente abortivo, mas ele tem uma potência considerável de provocar abortos bem iniciais. Né? Se a gente vê, enfim, mensalmente, às vezes semanalmente, gestantes com o DIU, enfim, usuários do DIU, grávidas, aliás, né? Usuários do DIU grávidas, claro que a gente não pega aquelas que abortam. Porque, por exemplo, o DIU de cobre, ele causa um aumento do fluxo. Então, às vezes, passa despercebido mesmo. De repente, vem um fluxo maior, com mais cólica. Ela acha que é por conta do DIU. Não, tá perdendo. Caraca. Mas se fosse fazer um beta toda vez, toda menstruação, talvez a gente ia pegar muitos positivos. E algo que é interessante é justamente diferenciar isso hoje. O mercado e a mídia como um todo joga números alarmantes de casos de aborto, sendo que boa parte deles, acredito eu, que em sua maioria esmagadora são abortos espontâneos, não são abortos necessariamente clandestinos, né? Então, assim, é uma situação muito interessante diferenciar isso para a população. Pois é, agora a questão do aborto, da liberação agora, gente, lá eu fui convidado para falar na Câmara dos Deputados, dos Vereadores, e aí realmente preparando o que eu ia falar, eu falei, gente, que número gigante é esse que o pessoal fala das ONGs abortistas? Eu falei, olha, eu nunca vi esse número, eu já trabalhei em vários hospitais de Brasília, quase todas as maternidades aqui, não era o nosso dia a dia chegar pacientes que abortaram clandestinamente, né? Enfim, esse número alto como eles colocam não existe, não existe. O número de perdas gestacionais, que eu falo perdas, é aqueles abortos espontâneos. Sim. Realmente é grande e aumentou. Porque muita paciente que vem, por exemplo, retira o Mirena, que é o DIU com hormônio, ou para de usar o anticoncepcional e já tenta engravidar, muitas vezes elas perdem espontaneamente porque o endométrio não estava preparado, o corpo não estava preparado, porque ela vem de uma bomba de hormônio. Então, quer dizer, é muito comum as perdas gestacionais e está cada vez mais frequente. Eu não posso falar que é normal, é comum, é muito comum mesmo. Então, assim, nós, lá em casa, eu e minha esposa, a gente sofreu uma perda gestacional, duas perdas. Então, acontece. Mas muitas vezes colocado no mesmo saco. Para que a população não tenha conhecimento, né, do que é verídico mesmo. Agora, claro, já presenciei várias situações que eu tive que retirar o comprimido, né, do misoprostol, que é o comprimido que é utilizado para provocar aborto em consultório, lá na emergência, eu já tirei. Então, assim, muitas mulheres, elas colocam
ou às vezes os maridos, os parceiros forçam ela Influenciam. a provocar. Então, assim, isso é fato, isso acontece, né? Agora, com aquele número, uma taxa de óbito gigante, isso não existe. Todo mundo fala que bate nessa pauta. É uma questão de saúde. Saúde, ela vem do quê? Qualidade de vida. Então a gente está levando em consideração qualidade de vida para quem? Para o bebê que está sendo abortado. E assim, esses números alarmantes são de fato simplesmente para cegar a população e falar assim, fica tranquilo que a gente está fazendo bem. Não, e eu tinha uma colega de faculdade de residência médica, né, ginecologista, ela foi fazer um estágio acho que não esqueci o nome do hospital, lá em Londres. Num hospital que era referência de abortos provocados. E ela voltou, isso aí em 2012. E ela me voltou e falou: olha, fiquei chocada, porque lá eu percebia que na ficha eram pacientes reincidentes, que iam 1, 2, 3 vezes provocar aborto, então que virou como contracepção. Então a paciente realmente ela não precisava usar anticoncepcional, não precisava colocar nada, porque ela tinha o aborto garantido dela. Se ela engravidasse, ela estava. Então, enfim, vira como uma coisa, um contraceptivo. Ir lá e abortar 1, 2, 3 vezes. E, de fato, tem risco o aborto. Provocar o aborto, assim, chegar mesmo que seja numa clínica bonitinha, tem risco. Tem uma mesmo, uma das principais ativistas lá da Argentina morreu. Sim. Porque, E assim, o bebê ficou vivo. olha só. Então, assim, não é isento de risco de forma alguma. A gente sabe que pode ter perfuração uterina, pode começar a ter um sangramento mais intenso e tem outras situações que podem provocar algumas outras complicações. Por exemplo, é muito comum, pela raspagem do útero, né, uma parede colar na outra e a paciente não conseguir engravidar mais, né? Então, assim, muitos casos de mulheres que não conseguiram mais engravidar após um aborto. Um aborto mesmo provocado, mas em ambiente controlado. Controlado em si. E além desses casos aí que o senhor citou, de aborto, essas questões aí que podem ocorrer. O aborto, além dessas questões que ocorrem imediatamente, a longo prazo, o que pode trazer para o corpo da mulher em si? Lá na NAPRO, no curso que eu fiz lá em Omaha, eles estavam desenvolvendo um estudo mostrando que aumentou a taxa de câncer de mama em pacientes que provocavam aborto. Eles ainda não tinham concluído o estudo, mas eles já viram relação com o aumento de câncer de mama. E, claro, de depressão é certeza. Tem vários estudos mostrando que aumenta quadros depressivos. Sim. Mas é bem realmente, até mesmo questão, a gente pode... a depressão, não. Essa depressão é uma depressão grave que pode... Não conheci até hoje nenhuma mulher que tenha batido no peito e falou assim, olha, eu não arrependi. Chega um momento, ela arrepende. Principalmente aquelas que têm filhos, que conseguem se ver. Fala, olha, eu consigo ser mãe, eu consigo. Porque o que acontece? Até mesmo fazendo a alusão assim da minha mãe. Minha mãe tinha 16 anos, né? E a sociedade toda ia falar, olha, você não consegue, você não pode. Ela tinha acabado de fazer 16 anos. O que a população, principalmente a parte que apoia o aborto, fala? Não, a menina não tem o direito de ser mãe, ela não consegue, ela não tem capacidade. Quem disse? Ela falou, eu consigo, e pronto. Ela foi capaz de negar o aborto que foi oferecido para ela e casou com meu pai tinha 19 anos, então ela 16, meu pai 19, pronto, são juntos até hoje. Deu o quê? 40 anos de casado. Eu faço 40 agora, então 40 anos de casado. E é isso que acontece. Eu no começo do ano passado, fiz o pré-natal, assim, de maneira, talvez, clandestina, separada, assim, um apoio só, de uma menina que tinha 12 anos. E ela veio fugida, principalmente estava escondida dessas ONGs, desse pessoal que tá louco para alguma causa para provocar o aborto. Isso. E essa menina, a gente percebeu tanto que ela amava a filha, era uma menina, né? E ela tem certeza que essa menina ia ser abortada se ela não tivesse uma casa provida para apoiar, para cuidar. Então, assim, as mulheres são capazes, independente se ela tem 15, 16, só precisa de apoio. Sim. E não tem tanto apoio, né? A gente não vê essa receptividade. Felizmente, as casas de apoio estão aumentando e, assim, graças a Deus,
tem alguns estudantes de medicina que também ficam de olho, assim, nas maternidades que provocam aborto, assim, para oferecer. É isso que tem que oferecer. Lá, quando chega na emergência para buscar isso, olha, tem que oferecer. Claro, eu não acho que tem que oferecer o aborto, mas tem que oferecer ajuda. Solução. Olha, você já pensou que você pode ser cuidada? Enfim, elas só querem isso, É cuidado. porque ninguém fala dos prós, só dos contras, né? Não apresenta. Uma coisa que é muito interessante, sabe? Escutando sua história aqui agora, eu lembrei muito de uma entrevista onde, não sei se você lembra, Madre Teresa de Calcutá, um dia chegaram para ela e perguntaram o seguinte: se Deus é tão bom, por que ele nunca mandou alguém para arrumar a cura do câncer e de N outras situações? Ela, com uma sabedoria única, ela diz o seguinte: Deus já mandou, mas é uma criança que foi abortada. Então, tipo assim, se hoje a gente tá aqui conversando com o doutor Eduardo e ele ajuda tantas essas pessoas, tantas mulheres a terem seus filhos, é por causa de um sim lá atrás, onde falou assim, não, eu vou ter meu filho. Então, assim, é algo que a gente tem que refletir. Quantas mentes brilhantes, quantos médicos, quantos advogados, quantos pensadores, quantos filósofos já foram abortados? Não, e eu não pensei em ir para ginecologia, ir para obstetrícia, não era isso. No final da faculdade eu não queria de forma alguma. Aí a gente percebe que Deus que empurra, né? Deus que encaminha. Mas, de fato, eu tô aqui pelo sim da minha mãe, porque minha mãe, sim, um médico da família ofereceu. Não, calma, a gente pode resolver essa situação. Tem uma clínica que eu conheço, e aí a gente resolve isso tudo, você não precisa casar, tá? Então, enfim, ela falou, não, eu vou ter esse neném. E assim, foi difícil para ela, a gente sabe, eu sei muito bem, tanto que foi sofrido pro meu pai e pra minha mãe, tanto que eles tiveram que mudar a rota, né, do que eles sonharam para a vida deles. No entanto, que é uma coisa que eles orientaram bastante a mim e a minha irmã. Eu tenho uma irmã. E eles falaram, olha, vamos fazer tudo na hora certa, né, porque é uma coisa que engloba educação sexual, ok, mas teve uma vida, em primeiro lugar, sim, a vida. Sim. Né? Então ela falou assim, não, eu vou ter esse bebê. Aí meu pai quis casar, ótimo, eles decidiram casar também. Mas a vida em primeiro lugar. Ela teve momentos que ela até falou, minha mãe, na época, naquele sofrimento e tudo, que, nossa senhor, tira a minha vida. Ela queria, assim, é uma agonia tão grande, que ela até pensou, falou, olha, me leva, meu Deus, tira a minha vida. Mas ela nunca falou, olha, nunca passou na cabeça dela tirar a vida desse bebezinho que não é inocente. No caso era eu. E assim, algo que é muito interessante, você vê a situação em que, por exemplo, sua mãe e N outras mulheres ficam. Eu sempre falo, é a questão do apoio. Porque muitas, até conhecidas minha e da minha esposa, foram levadas pelos pais a provocar o aborto. Né? Então, quer dizer, porque não tinha apoio nenhum em casa. Se você não tem o apoio da sua mãe, você não tem o apoio do seu pai, você não tem o apoio do seu parceiro, quem que vai te ajudar? Claro que muitas dessas que vão, elas vão por violência. E aí vem a descriminalização. A violência vai aumentar. Sim. Isso é de fato, porque isso aí inibe muitos pais, parceiros, até a própria mãe, né? De forçar um aborto, também. porque isso aí é crime. Olha, então eu posso ser presa, então eu não vou forçar minha filha a fazer uma coisa dessa. Mas se não é crime, a taxa de aborto vai aumentar mesmo, a violência à mulher vai aumentar demais e mais mortes vão aumentar. Então, quer dizer, não vai resolver problema nenhum, vai piorar o problema. Porque, como eu já falei, lá na emergência que a gente pegava pacientes que iam procurar socorro pra gente. Falou assim, olha, é porque quando entrava, muitas vezes, algumas situações, o parceiro não entrava. Né? Principalmente quando não era casado, né? Então não tinha obrigação de entrar. E elas pediam socorro. E essa mesmo que eu tirei o comprimido da vagina, ela pedia socorro, ela não queria. Porque como é que ela ia procurar atendimento sabendo que o comprimido estava lá? Então, tá indo para ser exposta? Não, ela foi pedindo socorro. E aí eu tirei o comprimido, tudo bem? E aí ela ficou aliviada. Isso aí, imagina se virar uma constante, de repente não tem ninguém para denunciar esse parceiro, isso vai virar um problema muito grave. A violência vai aumentar e as feministas, elas não estão pensando nisso. Não, elas não estão pensando. Não. Eu acredito que as feministas não pensam nas mulheres, né? Não. Elas pensam nelas como indivíduo, não como mulheres. Elas pensam nelas no direito que elas
gostariam de ter caso elas Isso. engravidassem. Não a outra que está sofrendo, não. É o que eu falo, a máquina de lavar fez muito mais pela mulher do que as É feministas. fato. Um ponto assim, até que entrando nessa situação sobre a descriminalização, hoje aborto para feto anencefalo é legal, infelizmente. Mas assim, uma pergunta para o senhor mesmo, com base naquilo que o senhor acompanha desse pré-natal e toda essa situação. Na opinião do senhor hoje, uma mulher que leva essa gestação até o final, tipo assim, não vou nem entrar no mérito se batiza o filho ou não, independentemente de orientação, para a mulher exercer esse papel e essa maternidade, quais são os benefícios psicológicos e para o corpo da mulher como um todo levar essa gestação por vezes até o final? Por exemplo, malefício nenhum para levar uma gestação até o final. Eu tenho uma paciente que eu estou acompanhando com um bebê anencefalo. Ela já vinha de uma gestação tranquila, teve um parto normal. Agora ela está com um bebê anencefalo. Foi um choque, um baque mesmo. Realmente ela está sendo acompanhada pelo Padre Rodrigo. Então, assim, graças a Deus teve uma boa orientação, porque ela já tinha uma base antes. Mas ela falou assim, não, eu não vou matar esse bebê. Ele vai ficar o tempo que Deus quiser com a gente. Eles vão amar essa criança e a gente sabe que essa criança vai para o céu. Sim. Ela vai, enfim, uma hora ou outra, ela vai morrer. Então, assim, pelo menos não tem aquela carga de ter matado aquele bebê que vai ficar um segundo. O tempo nosso parece que é... Mas imagina, a gente percebe, nossa, tanto que o ano passou rápido, tanto que o dia passa depressa. Bem, esse bebê vai ficar um tempinho com você e depois vai para o céu. Aí você vai matar ele por causa disso? Você vai virar um assassino por conta disso, porque esse bebê tem sequelas? Bem, aí o bebê tem um problema. De repente eu pego um bebê que tem um problema diferente. A gente vai aumentar a liberação, não é liberação do aborto, uma Descriminalização. Uma descriminalização ou uma permissão, né, para abortar em caso de síndrome de Down. Por exemplo, síndrome de Down mesmo. Na Europa não nasce nenhum bebê de síndrome de Down mais. Porque a maioria, praticamente todos os países, é permitido o aborto. Não nasce mais. Deus. Eles abortam todos. E hoje em dia é criado testes que descobre síndromes antes mesmo de 12 semanas. Justamente para permitir que você consiga terminar essa gestação sem problema até 12 semanas. Quem é Hitler perto dessa sociedade, né? Que é muito. A taxa de abortos nesses países é alta. Enfim, principalmente bebês com problemas. Então, como eu falei, os defensores... Imagina, se começa a ter um teste que detecta crianças com autismo. Agora vamos matar crianças com autismo. Ué. Se não é perfeito, Pois é. aos olhos da sociedade... Então é uma banalização a gente descarta. total e, de repente, uma eugenia tão grande que a gente está caminhando. É eugenia. Então isso é mesmo de nazismo mesmo. Exatamente. E uma questão que eu queria tirar uma dúvida também. Numa menina de 12 anos, o malefício, né, porque muitos falam, vai causar vários malefícios para essa jovem com 12 anos, que não tem porte, etc. Essa gravidez. O malefício maior é seguir com o aborto ou é seguir com a gravidez? Eu penso, gente, que malefício que é. Tudo bem, a questão nutricional, ela vai ter que seguir uma nutrição mais adequada, né? Mas, fato, se a natureza preparou ela para conceber, Sim. que a natureza já permitiu Isso. que ela tivesse estrutura para levar uma gestação adiante. Ela, diferente do porte, é porque muitas vezes tem uma variação muito grande aqui no Brasil da estrutura física, da estrutura pélvica, dos órgãos de uma menina que você pensa. Você vê meninas de 12 anos, tem umas que parecem ter 8, outras 12 anos parecem ter 15. 20. Então, assim, tem muitos casos que o organismo já se prepara. Teve aquela repercussão que foi para Recife, que foi o infanticídio que foi acontecido lá. Ela já tinha estrutura para isso, ela já tinha estrutura para gerar. Claro que, como qualquer gestante, ela vai ter alguns riscos, por exemplo, gestação muito nova, a gente sabe que aumenta estatisticamente mais risco de pré-eclâmpsia. Bem, tem que ser cuidado. E, claro, o que aconteceu com essa de Recife? Todo mundo pensou, não, ela não pode parir. Ué, mas ela pariu, só que ela pariu um feto morto. Que diferença fez para ela? Exatamente. Nenhuma. Passou pela vagina, então quer dizer, ela teve um parto normal de um feto morto. Qual que é a diferença de ter nascido vivo e ter dado para adoção? Por que teria que ter matado no ventre dela para nascer um bebê morto? De todo jeito, ela sofreu da mesma forma.
Não, e a gente teve um caso também de uma atriz que ela sofreu um estupro, Aham. né? Não sei se você acompanhou. Sim, E Clara ela, Castanho, eu acho. isso, ela teve o bebê e fez. E as pessoas criticaram ela. Por que que ela fez isso? Por que que ela seguiu com a gestação e entregou a criança? Tipo assim, as É a pessoas não coisa sabem o que que mais eles é o querem. presente maior que ela devia ter dado, e ela deu, foi a vida. Ah, depois, se vai crescer sem pai, sem mãe, isso é de menos. Primeiro ela tá viva, ela tem todas as possibilidades, Possibilidades. né, então Ela tem, tem. o direito de a vida é a primeira coisa, né, então, minha mãe me permitiu estar vivo aqui. E aí o que eu fiz da minha vida já é outra coisa, né, agora, como falou, Deus preparou, pra gente, o Uma nosso missão caminho ali. é uma Sim. missão. Então, aí depois todo mundo pensa: "Ah, mas, vai ficar muitas crianças abandonadas". Não, mas elas estão vivas, né, então não dá para comparar aquelas crianças que foram abortadas. As que estão abortadas não têm direito a nada Não teve mais. direito a nada, E a não fará. realidade, assim, eu acho que circunda isso é um egoísmo pessoal, não adianta. Devia fazer ultrassom e mostrar, falou: "Olha a vida aí, não é uma coisa, um aglomerado de células, não é uma coisa Tem um amorfa que está coração dentro de batendo. você. Tem um coração batendo, que tem perninha, tem bracinho, tem a cabecinha, tem o olhinho, tem o coração, tem tudo, tem a estrutura toda pronta". Dá para ver que é semelhante a um feto que vai nascer, em proporção diferente. Então não é uma coisa. Então, esse vídeo aqui mostrando, olha o tamanho. Tem aquele também do Unplanned, Isso. que era a enfermeira que trabalhava na Planned Parenthood lá nos Estados Isso. Unidos e participou com ultrassom para o médico abortista fazer o aborto. Ela falou: "Gente, mas esse bebê tá mexendo, ele tá fugindo, ele tá sendo", enfim, é uma vida que tá lutando para Para Pra viver. viver. para viver e ela não quis mais. Então, assim, É, é muito triste quando a gente vê, assim, nesses casos. E, igual o Gustavo estava falando, vai além, né, da questão religiosa, é a questão humana mesmo, é uma vida humana. Você vê, igual a gente estava falando dos casos de abortos aí com crianças com síndrome de Down. A gente vê a busca por aceitar o diferente, mas uhum. eles só querem que aceite o diferente deles, né? O diferente que eles querem. E quando quer, por exemplo, eu vejo tanta paciente que eu acompanho que começou a ter um sangramento no início da gestação, 6 semanas de gestação, começa a ter um sangramento, fica desesperada, pedindo ajuda, fala: "Me ajuda, eu não quero perder esse bebê". E essas que lutam pelo aborto, provavelmente quando engravidarem, quando quiserem engravidar, elas não vão chamar coisa ou qualquer um aglomerado de célula. Não, ela vai Não, falar: "Meu bebê, quando tiver com 6 semanas". Então é só quando convém, é só isso. quando convém. Quando convém para as pessoas. E falando, né, dessa questão aí do acompanhamento que você faz, a respeito do método natural. Quando você apresenta para essas mulheres aí que vêm de vários ginecologistas com anticoncepcional e etc., o método natural, elas têm um receio? Elas são receptivas? Não, muitas têm um receio sim, mas aí que entra a questão de mentalidade contraceptiva, né. Mas lógico, quando eu vou falar de método natural, eu falo da exposição, assim, dos malefícios dos artificiais. Se ela quer preservar a fertilidade, se ela quer cuidar do futuro reprodutivo, o ideal é ela que ela vá para o método natural, que ela se conheça. Mas eu Porque acredito. antes de qualquer coisa, a mulher ela tem que se conhecer. Sim. A maioria não sabe quando ovula, não sabe o que é o normal dela. E muitas alterações hormonais, muitas alterações patológicas começam a partir de alterações do ciclo menstrual. Então, se ela tem noção do ciclo, ela vai saber precocemente o que não está normal no corpo dela. Tem uma colega que ela descobriu um câncer de ovário pela alteração do ciclo, fez um ultrassom e conseguiu precocemente tratar um pré-câncer. Outra conseguiu perceber um sangramento alterado que veio no meio do ciclo. Também era um pré-câncer que foi diagnosticado precocemente. Então, quer dizer, graças ao método natural, a se observar, perceber o que é normal ou não, elas conseguiram ser diagnosticadas precocemente. Então, muitas mulheres acham que por ter ciclos teoricamente de 28, 30 dias, isso basta, meu ciclo é regular. Não. Tem muito detalhe que o método mostra, que vai mostrar se de fato é regular ou não. Algumas mulheres de endometriose, por Uhum. exemplo, elas não têm queixas de dor, mas elas vão aparecer alterações no ciclo que só eu olhar
Eu consigo determinar, falar, olha, não está normal, esse padrão de muco cervical não está normal, o padrão de fluxo menstrual também não está normal, o padrão, o período da fase lútea não está adequada. Isso aí vai me levar a pensar em diagnósticos. E às vezes a gente descobre problemas que a pessoa não tinha nem noção, não tinha uma clínica que levasse a pensar nisso. Mas o gráfico, as anotações do dia a dia me levaram a colocar essa hipótese. E além da questão da fertilidade, vai muito além, né? O senhor está falando da questão da endometriose. Ajuda também a mulher a ter uma saúde melhor, uma qualidade de vida melhor. E até pode ajudar a diagnosticar doenças assim que ela nem imaginaria que ela teria. Então, eu acredito que o método natural é mais o conhecimento Para da mim, mulher. toda mulher devia fazer método natural. Quando eu estava lá no curso lá nos Estados Unidos, a instrutora que estava me orientando, ela falou que ela tem 4 filhas. E as filhas todas fazem método natural e a mais nova queria aprender. E ela ensinou para essa mais nova que ainda não tinha menstruado. E ela fazendo a análise do próprio corpo, se observando, ela falou, mamãe, eu ovulei. A primeira ovulação dela. Então, quer dizer, passou alguns dias, 2 semanas, ela menstruou. Então, quer dizer, ela descobriu que ela ia menstruada pela primeira vez se observando. Se uma menina acho que ela tinha 12 anos, consegue fazer isso, toda mulher devia saber isso, esses detalhes. O fato da pessoa ser aberta ao método natural não necessariamente vai implicar que ela vai ser aberta à vida, certo? Geralmente, o que acontece? Que muitos casais que fazem método natural percebem que a relação fica melhor, a relação sexual fica mais prazerosa, ela vai ter mais libido, vai ter mais lubrificação, vai ter mais orgasmo, ela vai se sentir bem e ela vai se sentir mais amada. E o casal que se ama mais vai estar aberto aos filhos, que é natural. Então é muito comum um casal que faz método natural se abrir ao Vida, terceiro posteriormente. filho, porque os dois todo mundo pensa, né? Isso. Ao terceiro filho, ao quarto filho. Não é condição que todo casal que faça tenha 10 filhos, não tem nada a ver. Mas é o amor que ele vai aumentando. Hoje, na opinião do senhor, assim, qual que é a pior situação que leva a essa mulher a essa condição, tipo assim, de... Assim, é falta de conhecimento mesmo, de se abandonar nessa questão de anticoncepcionais ou orientação familiar, essa questão, igual o senhor pontuou, da falta de apoio mesmo da comunidade. Falta de apoio dos profissionais, com certeza, isso aí favorece demais, porque se você tem uma noção, que muitas mulheres não sabem o que é método Billings, a gente que é católico, a gente sabe porque a gente é católico, mas muitos nunca ouviram falar de método Billings, nenhum método natural. Para ela, método natural é tabelinha. Tabelinha é outra coisa. Tabelinha é muito falho mesmo. Então, elas não sabem. Então, quando eu falo método Billings, ou principalmente o método Creighton, aí realmente a maioria não sabe mesmo. Mas que pode ser feito, tem uma eficácia muito boa, 97%, às vezes 98% taxa de eficácia, muito semelhante a qualquer outro método. Então, é desconhecimento. Claro que tem a mentalidade contraceptiva, tem a questão que vem assim das nossas mães que foram ensinadas de que a mulher primeiro vai ter que vencer o mercado de trabalho, não depender do homem para nada, construir sua carreira e, em último lugar, aí sim, quando tiver tudo estabelecida, vai ter os seus filhos. Mas isso não acontece, porque o que isso gera, a mulher ela não está preparada nunca para engravidar. Ela nunca se sente preparada, porque ela sabe que vai atrapalhar o trabalho, o emprego que ela sempre sonhou, aquela posição que ela alcançou. Sim. Então, o filho perde o espaço, né? Então, é a nossa sociedade, essa geração de muitas vezes nossas mães, donas de casa, não quererem de forma alguma que as filhas sigam o mesmo caminho e tal. Então, vai ter que ser uma construção gradativa, uma desconstrução, na verdade. Fato. Né? E assim, algo que é muito interessante, porque isso gera na mulher em si uma crise vocacional, entendeu? Por vezes a gente acha que só o aborto leva essa questão psíquica depois, essa depressão, mas assim, meu ponto de vista, sou leigo. Eu acredito que essa crise vocacional, esse desejo desenfreado, tipo assim, por bens, por posses, a gente querendo sanar aquele primeiro encontro ali, com a graça de Deus, fato. Então, assim, essa ânsia de buscar algo, toda vez que a mulher acaba tolhindo aquilo que Deus chama ela a viver, seja aberta à vida, seja mãe, eu te criei para isso, te desenvolvi para isso. Eu acredito que isso
psicologicamente na mulher tem efeitos catastróficos. E teve Fala. uma questão, só para pegar esse gancho, você fez no seu Instagram, você colocou um gráfico do anticoncepcional e do divórcio. Isso tem ligação mesmo? Nossa, e eu fui massacrado. Eu tive que bloquear uns 250 haters lá que entraram. A minha Nossa. esposa ajudou a bloquear, porque começaram a pegar pesado. Mas sim, foi uma estatística natural que se comprovou que, paralelamente ao aumento das usuárias dos anticoncepcionais, a taxa de aborto foi crescendo, acompanhando o crescimento dos usuários. Então, a taxa que vinha de 400 mil divórcios por ano passou para 1.200.000. Para os usuários que começaram em tanto número, foi subindo, assim, acompanhando a subida. Então, foi questão de constatação. Eu não criei esse gráfico, foi constatação. Você escreveu até na legenda, né? Um caso que você teve no consultório, Sim. que você atendeu e você tinha receitado. E é muito comum isso acontecer. Quando vem o primeiro filho, que realmente também, quando o casal se casa, vem um pouquinho de pressão da sociedade que eles tenham filhos, claro. E muitos não estão preparados para ter filhos, né? Porque já vem com essa mentalidade contraceptiva e um egoísmo e um individualismo tão grande de casais que separam completamente todas as contas. Um casal que não sabe nem quanto o outro ganha, enfim, não tem uma unidade. E aí chega o filho. E o filho, muitas vezes, em vez de unir, vai separar mais o casal. Que aí a questão sexual vai atrapalhar, vai interferir. Claro que o pós-parto, a própria final da gestação, o pós-parto, as noites mal dormidas, isso aí vai afetar muitos casais e é muito comum. A gente lembra na nossa época do casamento, vários casais que foram se desfazendo, foram se separando, que casaram na mesma época que a gente, quando chegou o primeiro filho. Aí a criança fez 1 ano, o casal separava. Então isso aí é muito comum. Agora, o que agrava ainda mais é essa questão do anticoncepcional, porque aí o pós-parto já entra com hormônio que vai diminuir a libido ainda mais da mulher, vai interferir na lubrificação, no prazer, enfim. Aí que vejo casais 6 meses sem ter relação. Então, um passo pro desastre mesmo. E quando o senhor vai direcionar essas pessoas para o método natural, já houve aquela questão assim, mas o senhor é médico, quando o senhor tem aí a questão da sua família, tem 3 filhos e etc. Mas o senhor é médico, o senhor tem condição, não sei o quê. Teve já esse questionamento dessas mulheres ou nunca ocorreu? Já teve, principalmente também, não só por ter condição, agora, por exemplo, lá no meu consultório tem a foto dos meus 4 filhos, né? Então eu falo, olha, não, vai fazer método natural para eu ter 4 filhos? Não quero ter 4 filhos ou 5 filhos, tá doido. Então, assim, também o número, às vezes, assusta. Falou assim, olha, a gente sempre sonhou ter 4 filhos, desde quando a gente namorava, nós namoramos 10 anos e a gente sempre falou que queria, eu tenho uma irmã só, eu acho muito pouco, sempre achei pouco. Lá na casa da minha esposa são 4 filhos, então eu sempre percebi que a casa era cheia, então eu sempre quis isso pra mim, não foi porque eu fazia método natural, né? E aí eu falo, olha, eu tô falando isso pela saúde, pelo bem do casamento. Então, estatisticamente eu falo, casais que fazem método natural têm mais intimidade, conseguem conversar com mais naturalidade sobre sexo, sobre muco cervical. Quem vai falar sobre muco cervical? Você com a sua esposa vai falar sobre muco, dia fértil. E o homem participa mais desse planejamento. Isso que eu acho importante. Porque fica muito em cima da mulher. Se a mulher engravida, aí o homem se fecha, porque ela não devia ter engravidado. Ué, mas os dois foram namorar conscientes, né? Tem consequências, Só que né? quando o homem acompanha a mulher que faz método natural, o homem obrigatoriamente acompanha. Tem Até os entendimento, instrutores né? orientam que o homem participe, às vezes até anote a instrução para ele estar junto e estar ciente. Se eles decidirem namorar nesse dia, sabendo que está no período fértil, vai ser decisão dos dois, eles vão conscientes para Deus permitir ou não a geração de uma vida. Exatamente. E essa inserção do homem, né, nesse método é muito mais benéfico. Quando a mulher está imersa aos anticoncepcionais, é um pouco também influência do parceiro. Sim, sim, com certeza. Porque é muito...
prático você jogar um anticoncepcional para a esposa usar, não querendo saber o que efeito vai causar nela. Então é só um egoísmo muito grande. E né? vai além, né? E algumas mulheres relatam que têm dificuldade para largar o anticoncepcional por causa disso, porque os Medo. homens exigem. Falou assim, olha, eu falo, a questão da sua saúde. Você não tem que colocar a sua saúde em risco por conta disso, não. Tem várias outras maneiras de evitar, se você no momento não pode realmente engravidar, se ainda não tem conversão suficiente para estar aberta aos filhos, mas colocando em risco não dá. Porque muitas vezes a paciente vem usando anticoncepcional por anos, mas com o passar do tempo, como eu já tive uma paciente que com 42 ela teve o AVC. Então ela veio de vários momentos usando anticoncepcional e nada acontecia. Então achava que nada ia acontecer com ela. Mas de repente ficou sedentária, ganhou peso, começou a aumentar colesterol, triglicerídeos, começou a ter outras alterações que favoreceram a formar trombo. Então, quer dizer, você não está isento de risco só porque você está usando há 5 anos e nada aconteceu. E muitas mulheres, assim, que eu tenho até exemplos na minha família que teve o uso, né, teve que tirar o útero antecipadamente para evitar a formação de câncer. Sim, porque aumenta o risco de câncer de colo. Muitos casos que eu vi, principalmente nessa questão aí da colagem na parede do útero também. Não só isso, mas o uso de anticoncepcional aumenta a ectopia do colo. É uma área que fica mais invertida, que fica mais exposta ao HPV. Então aumenta o risco de câncer de colo, sim. Voltando naquela situação, usar o método natural não implica ser aberto à vida. Um ponto que é muito interessante, o Padre Rodrigo bate na tecla, é aquilo que o senhor falou, às vezes a pessoa de fato não está preparada, não tem mínimas condições de ter um filho. Então, assim, viva de acordo com a sua realidade também. Mas aí que entra, por exemplo, não quer dizer que se o casal não pode por questão de doença ou questão financeira grave que seja, outras coisas. Fatores. Não quer dizer que o casal não esteja aberto à vida por estar usando o método natural. Sim. Não tem uma coisa, não tem nada a ver com a outra, né? Por exemplo, o casal vai fazer o método natural e ter conhecimento do período fértil. E não é bom, claro, ninguém acha bom no período fértil, quando está mais receptivo, quando está à vontade, à flora. Não. É porque é uma penitência, não deixa de ser uma penitência. Falou assim, não, eu não vou namorar, eu queria estar bem, enfim, por questão financeira, questão de saúde, para eu aproveitar meu casamento. Mas não deixa de ser uma penitência. Olha, no período fértil, o período que seria melhor, eu vou me abster. Então, assim, não é por isso que eu estou fechado à vida. Agora, de fato, por questão de saúde e outras situações. É a questão da maternidade, da paternidade responsável. Uhum. É o que muitas pessoas, eu acredito, na nossa sociedade atual, têm deixado de lado. Porque quando as pessoas vão, igual você falou, não tem uma preparação, né? Já vem ali da sociedade imersa na questão dos anticoncepcionais, o homem imerso em qualquer outra coisa, incentivando esse uso e não estão preparados, assim, psicologicamente, assim, para serem pais. E assim, eu acredito que muitos dos que aderem a esse método natural podem, né, assim, criar essa mentalidade mais responsável, essa mentalidade consciente do que você está fazendo. Sim. E é o que acontece muito que você falou, que muitas mulheres estão correndo para o DIU, muitos homens estão correndo para a vasectomia. Isso. Muitos Demais. amigos que correram para fazer vasectomia por medo. Meu pai fez a vasectomia, né? Isso aí gerou problemas também. Minha mãe entrou numa depressão. Ela queria ter mais filhos, né? Uhum. Mas muitas vezes não dá para uma mulher ser aberta à vida se o homem não é aberto à vida, né? Então é o casal que tem que estar aberto. E muitos estão procurando a vasectomia. E às vezes não é uma coisa reversível. É mais fácil reverter a vasectomia, com certeza, né? Mas não é por aí. Não é por aí. E assim, você acredita que os casos de laqueadura com esse aumento da busca pelo DIU diminuiu ou também aumentou? Com o DIU acabou diminuindo. Diminuiu.
Mas é muito comum, tem uma frequência grande de pacientes na segunda cesárea. Vem também a mudança, também a questão de parto. Muitas estão Uhum. procurando mais parto normal, estão querendo mais coisas mais naturais, graças a Deus. Mas tem uma leva de pacientes, dependendo de uma faixa etária específica, todas foram laqueadas. Na segunda gestação, o primeiro até teve parto normal, mas depois teve uma cesariana para aproveitar para fazer laqueadura. É muito grande. É muito As recorrente. pacientes, assim, geralmente agora dessas aí estão na faixa de 50 a 70 anos. Então foi uma geração laqueada. Quando não retira o útero, né, já nessa segunda É. gestação, elas fazem a laqueadura. Muitas, por exemplo, eu vi pelas nossas mães. Minha mãe teve só cesariana. Minha sogra só teve cesariana. Então foi uma geração que só fez cesariana. Cesariana. Hoje, agora está voltando mais as mulheres quererem parto normal. Minha esposa, Isso. 4 partos normais. Então, assim, agora está mudando isso. Graças a Deus, por mais informação. Rede social está ajudando bastante Sim. a perceber que, assim, a pessoa não está sozinha. Né? Tem um mundo ainda diferente daquele que os médicos impõem a laqueadura ou colocam passando aquele medo de não, você não pode ter mais filhos porque você já teve 2 cesarianas, no máximo vai ser uma terceira. Então, quer dizer, tem muita falácia quanto a isso. Apesar de um exemplo da profissão e de N situações, ser aberto à vida, eu acredito assim que é um desafio para todo mundo, porque você fala assim, não, porque muita gente tem essa mentalidade, é dinheiro, é dinheiro, é dinheiro. Cara, uma coisa é você falar assim, eu gerei 6 filhos, tá, mas tá todo mundo desordenado, você sabe? Tipo assim, não, agora eu falo assim, eu gerei 6 filhos, 4 filhos, 3 filhos, mas eu os eduquei bem. A desordem não está relacionado com o número de filhos, né? É. E muitas vezes tem pacientes, casais que eu percebo com um filho que estão totalmente na desordem. Uma desordem total, que a gente às vezes comenta eu tenho um amigo pediatra, ele fala que vê casais assim, sugados de uma maneira tão grande por um filho, né? Que um filho domina a casa por falta de ordem, por falta de sabedoria que o pai não tem, que a mãe não tem para educar esse filho. Então, muitas vezes, agora que a gente tem mais filhos, o que mais a gente tem que criar em nós é virtude. E a ordem é uma virtude. Então, a gente tem que ter a virtude para colocar e a casa ir no eixo. A casa pode estar uma bagunça com um filho, com 8 filhos, e a casa pode estar em ordem com 8 filhos. Pode estar. Tem questão de estrutura, de disciplina, de horário para tudo, enfim, da ordem, né? E aí De virtude. é onde entra aquela comunhão do casal, porque, tipo assim, voltando na questão do gráfico, do índice de divórcio com o índice de anticoncepcionais, essa situação, tipo assim, do casal que é aberto à vida, porque é o que a pessoa tem que entender, essa responsabilidade, ela não só cai sobre a mãe, ela cai sobre a mãe e sobre o pai. Então é uma situação onde traz uma união para o casal. O pai, ele tem que exercer esse papel e a função como pai, como provedor, como paters família. Fala assim, não, eu educo meu filho. Eu falo porque eu vejo isso dentro de casa, não dentro, na família, no contexto. Você vê criança de 3 anos que falta bater na mãe, porque eu quero, e birra e chora no chão, tipo assim, então tá bom, corre. A gente, no começo, a gente decidiu, falou, olha, não dá para ser os dois bonzinhos, né? Então, o papel de mal vai ser o meu? Enfim, eu que tenho que educar, então, enfim, sou eu. Então, eu tenho esse papel. Não interessa. Eu tenho. Cada um tem seu papel. Realmente, o que você falou, que tá perdendo o papel. Não tá misturando pai e mãe, não sei o que é pai, o que é mãe, o que é filho, enfim, não sabe quem que manda mais. Exatamente, é uma confusão que está tendo na nossa sociedade. E isso, igual o Gustavo estava falando, é uma questão também fruto da falta de uma educação sexual, a falta de uma educação sólida, né? Que as pessoas, elas querem jogar os jovens nas universidades, não querem ter responsabilidade desde o berço ali com a educação dos seus filhos. Então eu acredito, igual você citou, que da educação sexual, eu acredito que antes de vocês quererem buscar a descriminalização do aborto, não sei o que, eu acredito que o necessário, porque assim, nós, mulheres, quando a gente passa ali por aquele período do segundo, terceiro ano, que você tem aquele conhecimento, primeiro, segundo, terceiro, você vai tendo aquele conhecimento do seu ciclo, etc. Não, tipo assim, é raso. Você não sabe. Quando você vai num ginecologista, você não tem um conhecimento. Os médicos não querem passar mais de 5 minutos te atendendo num consultório. Quando você, por exemplo, eu mesmo,
você não passa mais de 5 minutos no consultório, seja ele ginecologista ou qualquer outra especialidade. Então, os médicos já não querem ter esse atendimento, já não querem repassar isso. E, assim, essa base é necessária. Essa base para, assim, seguir numa sociedade estabilizada, buscando aí essa educação sexual, isso tem que ser passado. Não é essa questão de querer influenciar dentro das escolas outros tipos de coisas, né? Mas assim, muitas vezes o que a gente sabe, se a mãe não aprende, ela não consegue ensinar para a filha. Exatamente. Mas aí a questão do método natural é fundamental por causa disso. Imagina, a mãe se conhece, ela vai conseguir ensinar para a filha esses detalhes do ciclo menstrual, da menstruação, do que pode ser normal, o que não pode ser normal. Então isso aí para mim, como eu falei, toda mulher, toda menina, enfim, menstruou. Poderia e deveria aprender o método natural. Sim. Então isso aí garante que a mulher tenha o domínio do seu corpo, saiba o que é normal ou não. É muito comum também o casal que faz método natural perceber a questão de TPM. Então, olha, sabe que, olha, não tá muito legal. O ambiente aqui tá perigoso. Porque eu sei que a minha esposa tá na TPM. Então, assim, agora eu tenho que ser mais amoroso, eu tenho que ser mais compreensivo. E agora eu não tenho que bater de frente, porque tá num momento delicado, próximo da menstruação. Então, o fato do homem conhecer a esposa... Assumir essa responsabilidade também. Conhecer a esposa melhor. Então, um homem que acompanha a mulher com método natural conhece a esposa melhor. Então, e também saber, como eu falei, procurar ajuda médica quando é necessário. Não achar que, eu sou assim, 15 dias. Tem muita mulher que fica 15 dias bem, 15 dias horrível, 15 dias querendo matar ou querendo morrer. Gente, isso não é normal. Isso aí, geralmente é alteração hormonal. Então, em vez de achar que é tudo normal, porque ela tem medo de ir no ginecologista dele passar o anticoncepcional para ela, que ela já não quer, porque ele só oferece isso. E ela fica conformada que 15 dias ela vai estar bem, 15 dias vai estar mal. Não pode contentar com isso. Graças a Deus, não é só eu que atendo questões assim. Tem outros médicos que também foram fazer o curso que eu fiz nos Estados Unidos. Então, assim, não necessariamente precisa me procurar. Tem outros profissionais que podem ajudar, mas nós somos poucos. Sim, com certeza. Então, todos atendem online. Então, procura um médico que vai te ajudar. Não adianta procurar pelo plano de saúde que você não vai encontrar. Não adianta esperar que o plano de saúde vai oferecer um médico que te atenda por mais de 20 minutos. Não vai. Então, você investe no plano de saúde para exames, para cirurgia, para internação e procura médicos que, de fato, vão te ajudar, que vão ter tempo para cuidar de você de uma maneira correta. Né? O anticoncepcional é para ginecologista preguiçoso, infelizmente. Aquele que não quer estudar, né? É aquele que não quer ver o seu problema. Vai lá, usa isso, esquece e vai resolver. Não resolve, a gente sabe. E eles também não assumem o risco, né, dessa indicação. Um exemplo, eu fui, né, fiz uma consulta e bati na tecla várias e várias vezes. Eu tenho risco de trombose na minha família, eu tenho risco de trombose na minha família. E me receitou o anticoncepcional. Eu falei assim. Então, se eu não tiver... O problema é isso. Essa paciente que teve trombose, eu falei para ela, você foi atrás do ginecologista e contou, não para julgar nem nada, mas para falar, olha, sabe o anticoncepcional que você me passou? Isso. Eu tive um trombose por causa dele. Não fui. Porque ela sabia que eu não podia mais anticoncepcional, então ela foi tratar com o hematologista, com outros especialistas, com vascular, mas não voltou mais no ginecologista. Porque muitas vão só para buscar a receita do anticoncepcional. Mas seria bom se ela voltasse para falar, olha, tive esse problema, então cuidado para prescrever para outras pessoas. Seria excelente, né? Para alertar esses que estão seguindo a onda, né, da sociedade, para que diminuísse, né, consideravelmente, de uma forma ou de outra. Eu acredito que não vá mudar a mentalidade deles, mas, assim, para começar... tem uma frase que você fala que eu acho muito interessante. A gente está aqui para informar, não convencer. E quando algumas pessoas me perguntam, como é que é a relação sua com os outros colegas, né? Eu trabalhava numa maternidade e todos os colegas que davam plantão comigo sabiam do meu Instagram, sabiam a minha posição, ninguém falava nada, ninguém questionava nada. Uhum. Mas muitas vezes quando a gente entrava em situações, eu mesmo estava conversando com uma colega que ela estava tentando engravidar há 1 ano e 1 mês.
E aí a gente começou a conversar e eu percebi que ela não sabia nada do ciclo menstrual, não sabia quando ela estava ovulando. Então bastou algumas orientações que ela conseguiu engravidar. Então muitas vezes os próprios colegas não sabem Não tem conhecimento. o ciclo, porque ficou a vida inteira usando anticoncepcional, então não tem costume de se perceber. Então não é muitas vezes falha deles, porque eles chegam já desde 13 anos usando anticoncepcional. Entra para a faculdade de medicina, continuando usando anticoncepcional e pegando colegas médicos, ginecologistas que prescrevem e batem na tecla que é a melhor saída. Então é um desconhecimento total. Talvez se eu não tivesse a questão da fé, a questão Deus mostrar, revelar, a verdade revelada mesmo. Isso. Talvez eu estaria nesse mundo, né, de iguais. Sim, é igual o Gustavo falou, é esse o motivo, né, desse podcast, é a gente tirar as pessoas da caixinha, fazer com que as pessoas entendam as verdades que estão aí e que não são ditas, são manipuladas, são deixadas de lado, são obscurecidas, e trazer ao conhecimento das pessoas essas verdades que precisam chegar a tantas pessoas. Então, esse é o nosso objetivo aqui, como o Gustavo falou, porque nós somos anormais na sociedade. E é uma coisa assim que às vezes minha esposa não gosta muito que entra, não é que não gosta que entra muito nesse assunto, mas assim, gera muita polêmica, porque assim, quando eu fui fazer o curso lá nos Estados Unidos, era para ser um ginecologista católico que respeita a nossa moral, que não precisa depender de anticoncepcional, porque a gente sabia que não era a melhor opção mesmo. Antes mesmo de ir, eu sabia que para ovário policístico, o anticoncepcional não era a saída. E aí, lá, eu me deparei com um problema de infertilidade e com o problema da fertilização in vitro. Que o tanto que a fertilização in vitro é passada como um problema, como uma coisa que resolve, mas com um monte de sequela e uma sequela relacionada aos abortos, né? Então, a gente tem que ser claro a questão que você falou, verdade. Embrião, a gente está falando de liberação e tal, a gente sempre vai batendo na tecla de embrião é vida, embrião é vida. Bem, então tem que lembrar. E é uma coisa até que a ministra Rosa Weber colocou no argumento dela Eu vi. sobre os embriões congelados. Que, igreja, você está permitindo que seus fiéis façam fertilização in vitro, façam congelamento dos embriões, e aí agora você está querendo argumentar que não pode descriminalizar o aborto de um embrião. Mas congelar pode. Pega lá no catecismo lá, você vai ver que isso de fato, tipo, acredito eu que é proibido, porque não tem cabimento, é uma vida que tá ali, você tá entendendo? Então tem que ter o respeito e a dignidade. Um tema, dentre inúmeros temas polêmicos que a gente falou aqui hoje, eu queria te fazer uma pergunta, é um pouco fora da curva, não sei se é muito sua área, mas é o seguinte, eu não duvido de nada hoje em dia da nossa sociedade do ser humano. Hoje em dia, infelizmente, a mulher mais bonita do Brasil é uma mulher trans, eleita, né? Essa realidade, tipo assim, pode parecer loucura o que eu vou te perguntar, mas assim, acontece, sei lá, de alguma situação onde uma mulher trans fala assim, eu quero engravidar, situações nesse sentido, assim, completamente fora da curva, você tá entendendo, assim, onde a mulher trans chega ali e fala assim, eu quero levar essa vida como mulher aqui e o anticoncepcional vai me ajudar, ou situações que você olha e fala assim, cara, o que tá faltando na cabeça desse ser humano, você tá entendendo? A gente pode esperar tudo pelo mundo, né? Lá na Austrália já foi, eu acredito que foi na Austrália, foi feito um transplante de útero. A mãe doou o útero para a filha, implantou o útero e ela conseguiu gestar através de fertilização in vitro. Então, quer dizer, ela conseguiu. Então, para isso, de repente, levarem para um trans, sim, eu não duvido, né? Caraca. Mas essa situação, ela é muito delicada. Eu já atendi uma trans, que ela me procurou no consultório, porque estava com um sangramento. Na verdade, ela tinha feito a cirurgia já, tinha feito uma neovagina, né? Então estava sangrando. Então, assim, tem situações que são delicadas. Tem a questão da história prévia deles ou delas, enfim. Mas a gente pode esperar de tudo. Fato. Agora, o que a gente não pode esperar, que eu estava falando, é que eu sei que está num ambiente que não necessariamente seja abertamente só católico e tal, mas a gente tem que esperar uma firmeza nossa por sermos católicos. Com certeza. O curso que eu fiz, por exemplo, é do Instituto Católico, promovido por católicos. Lá no curso a gente tem missa diária, a gente tem acompanhamento do sacerdote para essas questões
morais. Então, quer dizer, a gente não pode dissociar. Antes de Não. tudo, eu sou católico, antes de ser ginecologista. Eu não sou ginecologista e, em segundo lugar, eu sou católico. Não, primeiro eu sou católico, depois eu sou ginecologista. Então, por isso que eu falo, primeiro eu tenho que obedecer a minha fé, a minha Com moral. certeza. E o que eu acredito é a questão da vida. Vida, o embrião é vida, e ponto final. Então, eu tenho que proteger o embrião. E protegendo o embrião, eu protejo, não colocando o DIU, protejo. Não passando anticoncepcional, protejo. Porque é uma questão dos abortos ocultos. Tem um livro que eu escrevi até o prefácio dos abortos ocultos. E a que mentalidade contraceptiva. que vale a pena ler. Quem não leu tem que ler. Porque passa sobre toda a história da mentalidade contraceptiva, revolução industrial, revolução sexual, até mesmo dos defeitos dos anticoncepcionais e da bula, citando que pode acontecer abortos ocultos, né? Então, essa questão, muitos ginecologistas começam a questionar bastante a própria igreja nossa por falar, não é abortivo. Não, pode provocar alguma perda. Porque eles querem mudar muitas vezes a nomenclatura. A vida, para alguns cientistas, é só depois que acontece a implantação. Alguns outros falam que vida é depois que começa a atividade cerebral. Outros não. Vida, de repente, quando o indivíduo passa a ser um ser humano com capacidade, como Barroso fosforilou lá. Saiu do canal original, virou um ser humano. Enfim, voltou, não é? Não, gente. Vida já o ser humano é pela concepção, fecundação, antes mesmo de ter a implantação. Então, é isso que eu tenho que cuidar. Exatamente. Doutor Eduardo, muito obrigada. Assim, foi enriquecedor, né? Principalmente para nós mulheres, eu que estou aqui, né, falando com você, e para as mulheres que vão estar nos assistindo. Muito obrigada pelo seu vasto conhecimento. Gustavo, quer falar alguma coisa? Quero, e assim, é muito bonito. Igual eu falei, realmente é uma luz, é um farol que ilumina, porque assim, eu acredito que outro receio que as mulheres têm hoje em dia, não só de ir em um ginecologista, ele fala assim, ele vai me receitar um anticoncepcional, mas, tipo assim, a moral do ginecologista, porque, tipo assim, você tem que entender, a mulher tem que olhar e falar assim, não, eu sinto confiança e vejo credibilidade frente àquela postura daquele profissional. E isso é muito bonito, sabe? Ver que, de fato, você demonstra uma postura que, acima de tudo, é aquilo que o senhor falou. Sou aberto à vida, sou católico, e tudo é consequência dos meus princípios e dos meus valores. Eu acredito que isso, para cientes como um todo, é algo enriquecedor, tipo assim, que só tem a gerar uma carreira ainda mais próspera aí para o senhor. É questão de respeito, né? A gente tem que respeitar. Fato. Se é uma coisa que lembro, eu atendendo na emergência, lá no Dona Iris, tinha uma testemunha de Jeová, sofreu um aborto espontâneo, mas estava sangrando muito, precisava fazer curetagem. A gente estava com medo de fazer a curetagem nela, porque precisava, de fato, se eu ia fazer a curetagem, ela ia sangrar mais e ia precisar necessariamente de uma transfusão de sangue. Ela falou, não, transfusão de sangue eu não faço. E eu lembro, umas vezes eu questionava, falei, gente, mas que absurdo. Falei, gente, podem estar falando isso de mim, da minha verdade, né? Então eu tenho que respeitar. E a mulher, ela quando chega no ginecologista, tem que ser respeitada. Falou, essa é a minha fé, isso é o que eu acredito. Ah, eu não acredito assim. O problema é seu, mas tem que respeitar a paciente. Exatamente. E assim, só para findar já com esse raciocínio, que o assunto é muito bom, é algo interessante. A gente, até mesmo enquanto católico, e infelizmente muita gente pega o posicionamento da igreja, até mesmo do Papa Francisco, como chacota e piada pra gente, é algo que é até bom deixar claro. A gente tem que respeitar o indivíduo, o ser humano sempre, 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 sempre. As ideias são questionáveis, você tá entendendo? Tipo, os princípios, os valores, a moral em si. É igual, infelizmente, alguém falar o seguinte, todas as religiões são iguais. Você me desculpa, eu não tenho como colocar na balança, seja católico, evangélico, o que for, uma religião que defende a vida e a dignidade humana, você pega uma religião asteca, onde, tipo assim, o bebê nasceu com qualquer defeito, vamos matar, vamos fazer sacrifício. Então, assim, é aquilo, a gente respeita a pessoa, mas o pensamento é algo que a pessoa tem que expandir a ideia para fugir do novo normal. Ixi, maneiro. Obrigado por ter chamado, podem chamar mais vezes. E é um assunto realmente polêmico que a gente poderia falar bastante mais. Muita coisa. Valeu. Gente, muito obrigada. A gente vai ficando por aqui. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal. E Gustavo, quer falar mais alguma coisa? Muito obrigado.